Fala, galera Smart, sou o Renan da Smart Leilões e hoje nós estamos aqui para mais um episódio do Smart Analisa, tá? Nós vamos passar aqui um leilão de ponta a ponta e reforçando todas as orientações que nós temos dado aí no Instagram, no Telegram, aqui no YouTube. Não entre em qualquer leilão sem fazer esse procedimento que nós vamos mostrar aqui. Infelizmente, pela quarentena, pela dificuldade que o país tem passado, nós não vamos fazer a vistoria em loco, tá? Então, nós vamos fazer uma análise aqui de um leilão, inclusive está com lance aberto, tá? Para vocês, quem quiser participar, esse episódio vai ao ar no domingo, ainda não vai ter terminado o prazo para lance, é um imóvel em Belo Horizonte, tá? Mas nós vamos avaliar a questão da viabilidade aqui, se vale a pena ou não entrar nesse leilão. Não entre em nenhum leilão sem fazer esse procedimento, que é o procedimento de passar o checklist, tá? Que nós disponibilizamos gratuitamente em conjunto com o Manual da Arrematação Smart, e fazer a análise de viabilidade financeira. Então, nós vamos começar aqui, vou compartilhar aqui com vocês a tela do leilão, tá? Então, você tem aqui, esse aqui é o leilão, é um apartamento de 78 metros, tá? Na rua Conceição dos Ouros, 119, Jardim Leblon. Então, aqui, vamos começar aqui falta um dia, 2 horas e 8 minutos para poder fechar, está aberto para lance, tá? R$128 mil, e ele tem uma avaliação de 215, segundo o banco, né? O valor que eles colocaram aqui é 215 mil. Depende, obviamente, de qual regra foi utilizada, se foi a regra de reajustamento do contrato, ou se foi o valor do ITBI pela consolidação de propriedade. Mas isso não vem ao caso, a gente tem que fazer a nossa própria avaliação para verificar qual o real valor do imóvel, tá? Essas avaliações aqui, nunca confie nessas avaliações sem fazer a sua própria avaliação, tá? Você tem que procurar, e apartamento ele tem essa vantagem, ele oferece possibilidade de comparar, tá? Você pode se utilizar do método comparativo para poder atribuir valor ao imóvel. É óbvio que você tem uma margem de erro, sempre vai ter avaliação de imóvel, sempre é algo que dificilmente você vai cravar o valor, mas você tem que ter uma certa segurança de que pelo menos você não está pagando muito mais do que, ou esperando muito mais do que o imóvel vale, tá? Então, vamos começar aqui. A primeira coisa que a gente vai abrir aqui é o Checklist Smart, tá? Quem ainda não baixou, corre lá, baixa o Checklist Smart, porque sem ele é impossível você entrar em algum leilão com segurança, tá? Então, nós estamos aqui com o Checklist Smart. Vamos começar aqui. Então, de cara, eu já falo para você que é um apartamento, né? Então, eu nem comecei. Isso aqui, na verdade, eu já tinha marcado só para fazer um teste. Então, estou passando a primeira vez pelo leilão aqui, não cheguei a fazer nenhuma análise. Então, nós vamos analisar juntos e vamos entender se isso aqui se trata ou não de uma boa oportunidade, tá? Então, aqui é um apartamento. Vamos agora para a parte que é fundamental, tá? Antes de qualquer coisa, você tem que comparar para ver se o que está sendo leiloado é o que consta na matrícula, tá? Principalmente por questões de vaga de garagem, ou pode ter havido algum erro aí por parte do leiloeiro, enfim, a gente tem que sempre fazer essa verificação inicial antes de passar para as análises mais técnicas, tá? Então, vamos lá. Descrição do imóvel no edital e site coincidem com o descrito na matrícula do imóvel? Esses leilões aqui do Santander, eles têm uma peculiaridade, tá? Os editais, eles são muito genéricos. Eles são, na verdade, um modelo, tá? Então, não tem nenhuma informação aqui sobre imóvel. Ele tem informações sobre questões gerais, por exemplo, de quem é a responsabilidade pelos débitos anteriores, a responsabilidade por desocupar o imóvel, questões de pagamento, tá? Como é que funciona a questão do financiamento, pagamento à vista, se há desconto, se não há desconto, tá? Então, a gente tem que ir para a descrição do site aqui. Então, aqui, ó, Rua Conceição dos Ouros, 119. Então, esse imóvel está sendo leiloado, e aqui você tem a matrícula do imóvel, está aqui, ó. Então, você tem lá o imóvel, o apartamento 103, tá? Aqui não tem nenhuma informação, mas é o apartamento 103, aqui, ó, 57, com área total de 57 metros quadrados, com direito à vaga de garagem número 3 e sua respectiva fração ideal no terreno. Então, ou seja, a vaga de garagem está dentro, não é uma unidade autônoma, né, que tem uma matrícula própria, então ela está dentro da matrícula do imóvel. Isso é importante porque isso muda a valorização do imóvel, tá? Imóvel sem vaga de garagem vale menos. Então, vamos lá. Vamos chegar aqui no checklist. Então, tá ok, tá? Pega aqui, ó, Rua Conceição dos Ouros, 119. Acabei que não falei aqui, desculpa. Rua Conceição dos Ouros. Ó, tem mudança de numeração aqui. Nós temos que tomar cuidado, tá? Vamos ver se tem alguma informação de mudança de numeração aqui. A mudança de numeração, 119. Então,
tá condizente aqui com o edital, tá vendo? Olha, tem uma averbação, tem que tomar muito cuidado, tá? Essa questão de numeração de rua, ela tem certas peculiaridades. Muitas vezes a numeração oficial dada pela prefeitura, ela é diferente da numeração que foi colocada no imóvel, mas é sempre importante fazer essa verificação na matrícula para ver se a matrícula reflete a realidade. Então, nesse caso aqui, houve uma mudança oficial, tá? Que é a mudança de numeração conforme requerimento, ou seja, passou pela prefeitura. Em 2016, houve retificação da numeração da construção feita no lote, constante de matrícula, passando de 106 para 119. Então, está ok, que essa numeração é o mesmo imóvel e já fizemos essa verificação da vaga de garagem. Agora, vamos passar aqui. É claro que essa verificação depois eu vou marcar no checklist depois, tá? Porque isso é uma verificação da matrícula. A gente ainda está na verificação do edital. Então, essa coincidência entre edital e matrícula, tá? Então, vamos lá. As dívidas do condomínio anteriores à data do leilão são de responsabilidade do vendedor? Isso é uma questão que tem que avaliar no edital. Então, vamos lá. Custos, despesas do imóvel, aqui, ó. Despesas do imóvel, regra. O comprador assume as despesas a partir do leilão. Então, ou seja, você arrematou o imóvel, tudo que vem antes do leilão é responsabilidade do banco, tá? Então, bem tranquilo esse aqui. O comprador assume as despesas a partir do leilão e o vendedor até a referida data. Então, o banco é responsável por pagar os débitos anteriores. Então, aqui, ó. As dívidas de condomínio anteriores à data do leilão são de responsabilidade do vendedor? Sim. As dívidas tributárias são de responsabilidade do vendedor? Sim, também. Então, já há um leilão aqui que começou muito bem. Vamos ver agora na questão de avaliação da matrícula, tá? Houve averbação do contrato de alienação fiduciária na matrícula? Então, vamos lá. Vamos ter que ir lá na matrícula, dar uma olhada, checada se houve. Então, aqui você já tem a baixa de construção, tá? Vamos seguir aqui o passo a passo. Você tem uma compra e venda aqui, ó. O adquirente Jailton Batista do Nascimento, que comprou de José Miranda de Salles, tá? Isso foi lá em 2013, tá? Então, aqui, ó, o valor fiscal, que é a avaliação lá atrás da prefeitura, né? E depois você tem uma segunda compra e venda, o Jailton vende para a Lucinéia, beleza? Tá. Então, aqui você tem o contrato de alienação fiduciária. Então, tá aqui, ó, a Lucinéia, que comprou do Jailton, aqui, o contrato de alienação fiduciária, aqui, ó, oferece ao credor fiduciário a propriedade, né, como garantia do financiamento. Então, aqui, ó, sempre amortização e garantia do pagamento da dívida. A devedora financeira aliena ao credor em caráter fiduciário o imóvel constante na matrícula. Então, essa é basicamente a característica principal aí dos imóveis nas alienações extrajudiciais, né? A pessoa compra, financia, dá a propriedade, fica com a posse direta do bem e oferece a propriedade ao credor fiduciário, tá? Que é quem vai, no futuro, em caso de inadimplemento, consolidar a propriedade e oferecer o imóvel em leilão. Então, ok, houve registro aqui da consolidação, aqui, ó, contrato de alienação fiduciária na matrícula, houve averbação? Sim. Houve averbação da consolidação de propriedade? Então, isso aqui é uma coisa importante para a gente olhar, que é a consolidação de propriedade. Tem que olhar tudo, tá? Porque isso é o que garante que esse leilão ele está certinho, está dentro da lei de alienação fiduciária, você vai conseguir registrar a propriedade, vai conseguir tomar posse do imóvel certinho, tá? Então, tem que fazer essa verificação. Não pule nenhuma etapa, não entre afoito em nenhum leilão. Faça essa verificação passo a passo, você não perde nada com isso. O imóvel é um investimento muito grande. E é muito seguro investir em leilão? É seguro, desde que você faça os procedimentos corretos e não fique afoito ou pule alguma etapa, tá? Então, que houve consolidação da propriedade? Sim, aqui, ó, Banco Santander já qualificado, transmitente do Cineia. Aqui tem até o valor fiscal, aqui, ó, 200 mil, que é o valor que a prefeitura utilizou para poder cobrar o ITBI. E aí, a gente passa para a próxima verificação, que é a questão aqui, ó, houve a consolidação da propriedade? Sim. Os devedores, isso aqui é fundamental, gente, pelo amor de Deus, não passe essa verificação. Os devedores foram regularmente notificados antes da consolidação da propriedade? Tem que ver isso aqui é causa de nulidade, tá? Se não tiver a notificação dos devedores previamente, os devedores podem alegar que foram tolhidos aí do direito de purgar a mora, enfim, que não houve, se não foi seguido o procedimento correto da lei de alienação fiduciária, tá? Então, vamos lá. Vamos ler aqui na consolidação da propriedade se o oficial de registro ele fez essa inclusão dessa informação, ele averbou essa informação aqui nessa averbação 7, tá? Então, vamos lá. Certidão de quitação,
tendo em vista a falta de purgação da mora no prazo legal, conforme a intimação regularmente procedida ao devedor fiduciante, já arquivada com o presente averbação, fica cancelada a alienação fiduciária constante de registro. Então, houve intimação regularmente procedida ao devedor fiduciante, tá? Então, nós estamos tranquilos em relação a isso. A gente fica tranquilo em relação à legalidade do procedimento, tá? Então, aqui, ó, vocês estão vendo aí, ó, consolidação da propriedade. Eu não sei se estava aqui compartilhando, então estou retomando aqui, ó, alienação fiduciária, aqui está o contrato de alienação fiduciária, tá? E aqui você tem a consolidação da propriedade com a informação da purgação da mora, da intimação para purgação da mora, tá? Então, vamos voltar lá no checklist. Os devedores foram notificados antes da consolidação da propriedade? Sim, isso tem informação lá no registro, tá? Os devedores foram notificados às datas do leilão? Essa é uma informação que você não vai encontrar na matrícula, tá? Então, a gente colocou aqui na matrícula, mas, na verdade, você tem que mandar para o leiloeiro esse e-mail, ligar para o leiloeiro, entrar em contato com o leiloeiro que vai te informar se as datas da matrícula, as datas do leilão, elas foram informadas ao devedor. Isso é outra causa de nulidade, tá? Essa é uma introdução que foi feita lá em 2017 na Lei de Alienação Fiduciária, então você tem que ter muito cuidado com isso. São duas as principais verificações em termos de devedor, de notificação do devedor. No caso de leilão extrajudicial, tá? Você tem que verificar se ele foi intimado a purgar a mora, e aí foi dado o prazo certinho, foi considerado isso pelo oficial de registro na hora de averbar, e, posteriormente, se, quando já consolidada a propriedade, se o devedor foi intimado, notificado das datas do leilão, tá? Então, esse caso aí você tem que mandar para o leiloeiro é quem faz essa ponte aí, e ele tem que te passar essa informação, então não entre em nenhum leilão sem fazer essa consulta ao leiloeiro, tá? Então, fique muito atento a isso também. Então, vamos voltar lá ao checklist. Eu vou colocar como sim aqui, porque em regra é sim, mas assim, tem que pesquisar, tá? Porque eu não vou fazer isso aqui agora, porque nós estamos no domingo e o leiloeiro não vai me responder, né? As vagas de garagem constam na matrícula do imóvel? Ah, eu tinha feito aquela análise lá. Olha aqui, ó. Vamos voltar lá na matrícula. Aqui, ó. Eu tinha feito, mas vou voltar aqui, ó. Então tá lá, apartamento situado no pavimento 1, com área total de 57 metros, com direito à vaga de garagem número 3. Então tá ok. Isso é muito importante, repito, para a questão de avaliação do imóvel, tá? Senão você pode estar arrematando o imóvel achando que consta, principalmente quando tem vaga autônoma, tá? Quando a matrícula é separada do imóvel, tá? Você tem duas matrículas, tem uma matrícula para o imóvel e uma matrícula para a vaga de garagem. E aí você chega lá, faz a vistoria, vê a vaga de garagem, ok, mas quando você vai ver no edital do leilão, o que está sendo leiloado é seu apartamento. Então, você vai comprar seu apartamento. Então, você tem que... Não tem problema? Tem problema? Não tem problema nenhum, desde que você considere que o imóvel sem vaga de garagem vale menos. Então, você tem que considerar isso na sua viabilidade financeira. Você não pode ser surpreendido depois na hora de vender, achar que consta a vaga de garagem e depois ter comprado, pagado mais do que vale o imóvel, né? Ou ter considerado na sua viabilidade um valor errado, tá bom? Mudança de numeração, que houve aquela mudança para 119, né? Na verbação 6. Então, vamos voltar lá. Então, consolidou a propriedade, está ok. Consta na matrícula. Há algum gravame no imóvel, arresto, sequestro do fruto, imóvel escapado? Não. Pelo que a gente viu aqui, está tudo ok. Então, isso aqui a gente pode marcar como não, tá? O imóvel está desocupado? Então essa aqui é a informação mais relevante que você tem para poder, na hora de fazer o lance, se você obter informações diferenciadas, né? Porque essa informação que vem aqui é uma informação geral que todo mundo tem acesso, tá? Não é isso aqui que vai diferenciar, vai te diferenciar da concorrência dos leilões, não, tá? Provavelmente esse imóvel deve estar ocupado, olha lá, ocupado, contendo 2 condomínios, vocês estão vendo aí? Então, aqui, imóvel ocupado, contendo 2 dormitórios, uma vaga de garagem, banheiro, tá? Para a descrição do imóvel aqui, tá? E, enfim, então aqui, você deve estar leilão, então, imóvel ocupado, tá? Mas isso quer dizer que ele está ocupado? Não quer dizer que ele está ocupado. Quer dizer que você tem que ir lá ver se ele está realmente ocupado. Ou tentar fazer as verificações por meio de informações que você obtém na internet e verificar se ele está ocupado. Qual que é, quando surge... Você pode fazer a arrematação do imóvel ocupado? Pode, não tem problema nenhum.
Você vai ter o direito, você tem a propriedade, depois você pode entrar com a ação de omissão na posse, você pode entrar em acordo, né? Até antes de entrar com a ação de omissão na posse, é fundamental você tentar entrar em acordo com o devedor lá, com o ocupante. Muitas vezes, assim, na maioria das vezes, você consegue acordo, tá? A ação de omissão na posse é quase que residual. Mas o melhor de todos os leilões é quando o edital vem com informação de ocupado e você, no seu trabalho de campo, descobre que o imóvel está desocupado. Por quê? Porque você tem uma informação diferenciada, você tem uma informação adicional sobre a situação do imóvel. Ou então, quando ele continua ocupado, mas você já fez o trabalho com o devedor, você vê que o devedor ele tem interesse em sair, você faz um acordo, dá uma ajuda para o cara se restabelecer, às vezes paga um aluguel para ele 1 mês, 2 meses, para ele poder se restabelecer, e aí você já consegue se diferenciar dos demais concorrentes. E claro que isso faz toda a diferença, porque eventualmente alguém pode enxergar um risco maior do que tem no imóvel, você pode oferecer mais lance e levar o imóvel, tá? Então tem que fazer o trabalho de campo, não tem como fugir disso. Então vamos lá, mas o imóvel está ocupado. A gente vai para fins de preenchimento aqui do checklist, nós vamos ter que colocar que está ocupado, tá? Porque a gente não tem essa informação em loco para poder tomar essa decisão. Existem ações judiciais em nome dos devedores que podem recair sobre o imóvel, isso aqui é fundamental, tá? Vamos aqui pesquisar quem que é o devedor, vamos lá. Só para a gente... Quem que é o devedor, tá na matrícula aqui. Ah, tá, beleza, aqui, ó. Transmitente, Lucinéia Martins de Freitas, tá? Então nós vamos procurar aqui, nós vamos entrar no Lucinéia Martins de Freitas, tá? Então vamos lá. Você pode procurar para o CPF também, não tem problema não. Como a gente está em Minas Gerais aqui, eu vou procurar no TJ, tá? Lucinéia Martins de Freitas. Eu posso até fazer uma pesquisa aqui, vou procurar aqui na comarca de BH. Isso aqui é outra coisa que eu não vou deixar de fazer, não, tá? É importante saber, é lógico que os imóveis de alienação fiduciária, eles têm garantias, né? O banco não pode haver nenhum tipo vamos dizer assim, gravame que impeça o banco de consolidar a propriedade, porque o imóvel foi oferecido em garantia, né? Então, você tem uma situação diferenciada. Lucinéia Martins de Freitas. Ó, tem um processo aqui, vamos dar uma olhada aqui o que é. Carta precatória, ela é autora, né? Aqui, cumprimento de sentença, acidente de trânsito, não tem nada a ver. Isso aqui está bem tranquilo, tá? Não tem nenhum problema aqui não, isso aqui é bem antigo o processo aqui de acidente de trânsito, não tem nada a ver. Então, tranquilo nessa verificação aqui, tá? Não tem nenhum problema não. Vamos voltar aqui, o checklist, existem ações judiciais em nome dos devedores que podem recair sobre o imóvel. Tem que fazer outras verificações no TRT e tal, mas assim, não vejo aqui nenhum problema, acredito que esse imóvel aqui está bem tranquilo em termos de ações judiciais, tá? Não. O devedor possui ação contra o banco ou apresentou algum recurso? Não, a gente viu lá que ele não tem nenhuma ação em que ele seja autor, que ele apresente alguma coisa contra o banco. Então, está bem tranquilo em relação a isso. Existe algum contrato particular de compra e venda entre o devedor e o terceiro? Bom, isso aqui não tem como saber, a gente vai ter que ir no imóvel, fazer a verificação. Isso é muito raro de acontecer, tá? Isso já pegou alguns imóveis, tá? A gente quase entrou no imóvel que aconteceu isso e porque a gente queria dispensar a vistoria. Olha só o que aconteceu, hein? A gente queria dispensar a vistoria porque era muito boa oportunidade e a gente não dava tempo de fazer a vistoria. A gente teria que fazer no final de semana e a gente estava meio apertado. E a gente quase que tomou a decisão de não ir no imóvel, fazer o lance sem ir no imóvel. Aí, por uma sacada do Pierre verificou algumas coisas no TJ, encontrou uma ação, e aí a gente resolveu ir no imóvel para verificar o que tinha acontecido. Havia uma ação de um terceiro em que o banco era interessado, tá? Em que ele reivindicava o direito de registrar o imóvel. Algo complexo, assim, do ponto de vista... Como que alguém reivindica o direito de um terceiro, né? Aí a gente foi no local e verificamos que o devedor fiduciante, ele tinha vendido o imóvel,
tá? Ele tinha vendido o imóvel para um terceiro, tinha um contrato de compra e venda, e esse terceiro era uma idosa com filho, tá? Uma idosa com filho de uns 18, 20 anos, não sei, que foi o que os vizinhos contaram para a gente. E essa idosa, ela estava entrando com um processo para poder garantir, ter o direito de registrar a propriedade. Só que olha que confusão. Ela tem um contrato de compra e venda com um devedor que é quem, de fato, ofereceu a propriedade ao banco, né? Que era quem tinha a dívida com o banco. E o banco tem o direito de registrar, de consolidar a propriedade. Então, você imagina só a situação. O juiz agora está diante de um contrato que essa idosa pagou para o devedor e ele vai ter que tomar uma decisão em relação a isso. É claro que, assim, dá para entrar? Dá para entrar. Mas olha só, você vai entrar numa situação em que tem uma idosa morando no imóvel, você avalia todas as circunstâncias, não é simplesmente avaliar a lei, tá? Você tem questões que você precisa analisar. Vale a pena você entrar numa briga dessa e correr o risco, de repente, o juiz dá um ganho de causa porque é uma idosa, e de repente, ou postergar a emissão na posse. Então, assim, são questões que nós avaliamos sempre, tá? E existem leilões que a gente evita participar, mas a gente só descobriu isso que a gente vai a campo. Eu vou marcar aqui como não, porque isso aqui é muito raro de acontecer, mas você precisa ir a campo para verificar se quem está ocupando o imóvel, ou em que condições quem está ocupando o imóvel, se ele for diferente do devedor. Se for o devedor, está tranquilo, né? É o devedor que está ocupando o imóvel, não tem problema nenhum. Agora, se tiver um terceiro ocupando o imóvel, em que condições essa pessoa está ocupando? Ela tem um contrato de locação, ela tem, ou nesse caso nosso, ela comprou o imóvel do devedor, o devedor vendeu o imóvel para ela, mesmo sem ter a propriedade do imóvel. Olha para você ver que situação mais grave. Então, é preciso analisar isso, tá? Não entre achando que está tudo tranquilo, que tem muita coisa que você descobre no campo que você não tem condição de descobrir pela análise do processo no TJ. Às vezes não tem processo, esse caso até tinha, a gente descobriu, mas não é uma pesquisa tão simples, tá? É melhor você ir a campo e buscar informação. Então, a gente vai para a análise de viabilidade financeira agora. E, pela análise inicial aqui, né, a gente já pode até calcular aqui. Deixa eu só compartilhar certinho aqui. Então, você tem aqui, ó, 128 dividido por 215. Vou até fazer aqui no celular, só para a gente colocar o primeiro valor. Mas eu vou procurar depois a avaliação certinha desses 215, tá? Só para a gente, na hora de preencher a planilha, a gente não ter nenhum tipo de problema, tá? Então, 128 dividido por 215, então esse imóvel está com 59% do valor da avaliação. Não sei se essa avaliação 215 está correta, nós vamos pesquisar depois, tá? Só para a gente passar aqui no checklist. Inicialmente, isso aqui o checklist é para se tivesse muito acima, você até descartar, tá? A região é segura e possui negócios imobiliários? Essa região aqui, como nós somos de BH, fica mais fácil a gente avaliar. Eu vou até pegar aqui, isso aqui fica na Jardim Leblon, tá? Então, vamos abrir aqui. Você teria que, obviamente, fazer pesquisa junto com os corretores da região, tá? Nunca entrei em um imóvel sem fazer esse tipo de pesquisa, não. Mas a gente conhece a região aqui, é uma região mais distante do centro, tá? Não é uma região tão próxima ao centro, mas eu já vi vários anúncios de imóveis, leilões, enfim, eu acredito que seja uma área tranquila para poder fazer aquisições, mas teria que avaliar, e isso a gente vai perceber também no local, tá? Quando a gente vai fazer vistoria, a gente percebe a região, percebe se a região é uma região que tem movimento, tem comércio, né? Tem condições para se negociar um imóvel, tá? Porque se você compra um imóvel em uma região que não tem liquidez, você vai ficar com o imóvel parado. Então, tem que tomar cuidado com isso, tá? Vamos voltar aqui no checklist. A região é segura, sim. Existe necessidade de reforma relevante? Isso não tem como a gente saber, que agora teria que ir lá no imóvel, ver o prédio, tá? Mas a gente vai procurar nas ofertas aqui, eu vou detalhar para ver se tem essa imagem do imóvel, às vezes, sendo ofertado e tal. E a gente vai ter que procurar isso aqui agora, tá? Olha para você ver, você já tem imóveis aqui, ó, de 2 quartos por 160 mil, tá? Esse imóvel aqui, ele tem quantos metros quadrados? Vamos dar uma olhada aqui. 57 metros quadrados. Então, aqui, ó, 55, imóvel bem próximo, com uma vaga, 160 mil. Por isso que eu estou te falando, falo para vocês que vocês têm que procurar a oferta, não confiar na avaliação do imóvel. Porque aquela avaliação ali pode ser uma questão contratual, tá? Quando você faz o contrato de financiamento, já pode ter previsto o valor que seria o valor de leilão e com alguma regra de correção.
Então, você pode ficar em cima de uma avaliação que não é real. Você não consegue vender. Simplesmente isso. Você vai comprar um imóvel, vai achar que vai vender e não vai vender. Então, vamos aqui, vamos procurar aqui alguma... Aqui, ó. Apartamento à venda no Jardim Leblon. Vamos procurar aqui. Aqui você tem imóveis, né? Próximos aqui. Vamos colocar. Vamos ver se a gente encontra o próprio imóvel, né? Seria ideal encontrar algum imóvel nesse aqui, ó. Apartamento Jardim Leblon, ó. Imóvel web. Mas aqui ele está colocando, replicando questões do edital do leilão aqui. Ele copiou questões dos leilões. Aqui não é oferta comum, não, tá? Tem que tomar cuidado, porque aqui o valor tá... Mas a gente já pode até descobrir aqui, ó, pelo valor do IPTU anual, aqui, ó. O valor do IPTU anual dá mais ou menos R$60 por mês, né? São 711 por ano. Então já pode até começar já a preencher a planilha, né? Vamos avançar aqui. Planilha. Então a planilha aí está compartilhada, tá? Já podemos até colocar R$60 por mês aqui, ó. O lance. Então, você tem aqui o valor do condomínio, a gente não tem, que é relevante, tá? Vamos ver aqui esse aqui. Então, tá aqui, nós estamos olhando o imóvel aqui, tá? Ó, deixa eu compartilhar com vocês aqui. O imóvel é muito parecido, tá? Eu não tenho aqui o endereço completo, mas aparentemente é o imóvel do mesmo padrão, tá? Lá é primeiro andar e aqui é segundo andar. Isso faz diferença também, tá? Na avaliação do imóvel. Imóvel que não tem elevador, o primeiro andar ele tem essa vantagem de repente, você ter um público maior que poderia comprar, idosos, deficientes, né? Fica mais simples de você vender. Vamos procurar aqui um outro. Conceição dos Ouros, vamos lá. R$340, tá? Então ele não vai superar, deve ser em torno de R$300 os leilões aqui, os condomínios aqui da região. E existe necessidade de reforma? Vamos marcar que não, porque o imóvel, inclusive, ele é um imóvel, a gente teria que ver, tá? Assim, eu estou pulando essa etapa aqui porque é só como verificação imóvel. Mas aqui, ele é um imóvel de 2012, é um imóvel relativamente novo, então é bem provável que ele esteja em perfeitas condições, tá? A não sei que haja algum tipo de situação interna do imóvel, tá? Mas é bem pouco provável, então tá tudo certinho aqui. A gente pode chegar já na pontuação final do imóvel, tá? Então aqui, ó, você vai chegar no imóvel com pontuação, se for acima de 40, vale a pena você detalhar melhor o leilão, tá? Ele chegou aqui com 45. Na verdade, tem até um erro aqui, porque eu marquei que está ocupado. Na verdade, ele está desocupado. Não. Ele teria que dar 42, tá? Aqui é não, tá? Ele deu 42, na verdade. Eu marquei errado aqui. Desculpa aí. Então, 42 pontos. Mas é um imóvel, é um leilão que vale a pena dar uma analisada. Então, vamos para a parte financeira, que eu acho que é o que interessa agora. Então, vamos trazer aqui os valores, tá? Eu vou colocar aqui como 170 mil, que é o valor que, na minha avaliação, é o leilão, é o que as ofertas aí indicam, tá? Opa. 170 mil, tá? Menor oferta que eu encontrei. Aí você vem aqui, vamos ver lá na página inicial do leilão. Qual que é a oferta aqui? 128, tá? Então, nós vamos voltar lá para 128 mil, que é aqui, tá? 128 mil. Então, aqui a gente vai colocar o condomínio uns R$300, tá? Tem que verificar lá com o síndico, mas só para efeitos de teste aqui. E aí você tem avaliação fiscal na consolidação da propriedade para a gente calcular o ITBI, tá? Aqui, ó. Então, você tem essa avaliação aqui, vamos ver a avaliação na consolidação da propriedade, para fins da gente estimar o ITBI aqui, foi 200 mil, tá? Então, o imóvel foi estimado, o valor do imóvel pela prefeitura em 200 mil. Então, nós vamos colocar aqui 200 mil. Beleza? Então, ele já calcula o ITBI aqui.
A gente não sabe se vai ter acordo com o morador, a gente vai ter que verificar em loco, tá? Vamos colocar aqui uma margem de 12%, 12 meses de giro, tá? Você tem ainda que fazer o desconto aqui, verificar o desconto para venda, porque provavelmente esse valor aqui, ele ainda assim não deve ser o valor real para venda, tá? Então, é bem provável que você tenha que reduzir para vender. Então, nós vamos trabalhar aqui, vamos trabalhar nesse imóvel com 10%, porque a gente já colocou bem abaixo daquilo que estava previsto no edital, tá? 10% aqui, então. Desculpa. Vamos botar o pincelzinho que vai ficar igual, tá? Aí, ó, 10%. Beleza? Vamos arrematar como pessoa física. Então, você tem aqui todas as despesas. Olha só para você ver. Que legal, tá? Esse imóvel, ele dá prejuízo, tá? Então, olha só, para quem é investidor, aqui, ó, considerando que você vai demorar 12 meses para vender, eu ainda até diminuir a questão do desconto para venda, o imóvel, ele dá prejuízo, gente. Olha só para você ver aqui, ó. As pessoas entram no imóvel, entram no leilão, olhando isso aqui, quanto que vale, quanto, e olhando olha só, olhando a avaliação se você coloca aqui 215 mil, que é a avaliação que está lá no imóvel, no edital, ele dá lucro. Só que ele não vai ser vendido por isso, tá? Então ele vai ser vendido por 170 mil e mesmo assim você tem que dar desconto, senão você não vende. E aí o imóvel, o resultado consolidado do imóvel é negativo, você vai perder dinheiro, a não ser que você esteja indo para morar, né? Mas para quem aí está indo para investimento, não tem desconto para pagamento à vista. Os leilões de Santander, na maioria das vezes, tem vindo com essa regra de não ter desconto para pagamento à vista. Então, você vai ter que... Você não tem aqueles 10%, né, que reduziria seu custo aí. Você vai ter que pagar o leiloeiro, você vai ter que pagar as despesas cartoriais para transferir, o ITBI, as despesas totais em 12 meses, que é o que a gente trabalha aí, né? Olha lá, 4.320. Você vai ter um custo de oportunidade, você vai pegar seu dinheiro, vai descapitalizar, vai tirar de algum investimento para poder investir no imóvel. Isso tem um custo, né? Que é o custo dos rendimentos que você deixou de receber em razão desse investimento. Então, olha só para você ver a situação. Esse imóvel que jamais a gente arremataria. Mas, quem é inexperiente pode achar pelo valor, só fazer aquela conta da avaliação, não sabe calcular as despesas, vai entrar no imóvel e vai perder dinheiro. Tá? Então, muita atenção, acompanhe o canal, siga as regras siga as orientações do manual, siga as orientações do checklist e acompanhe a gente aqui nesses vídeos, porque esses vídeos eles vão ajudar você a ter essa mentalidade, essa visão acerca da viabilidade financeira, que é o mais importante, tá? Você tem que saber olhar as unidades, mas você tem que saber calcular se o investimento vale a pena. Isso aqui demanda um esforço. Eu parei aqui e estou fazendo uma análise, vou ter que fazer uma vistoria. Você não pode perder seu tempo com imóvel, que você vai perder dinheiro, gente. Pelo amor de Deus. Então, vamos ter cuidado com isso aí. Vamos fazer uma avaliação correta, tá? Não entre em nenhum leilão sem fazer isso aqui, tá bom? Então, até o próximo Smart Analisa. Se gostou desse vídeo, curta o vídeo, se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse. Tenho certeza que esse tipo de conteúdo vai ajudar muito aí você na sua caminhada rumo ao seu imóvel. Beleza? Um abraço.